É isso aí, Marcelo, como nós estamos falando aqui, né, você que está participando conosco, já recebemos algumas mensagens aqui no WhatsApp, e eu fiz uma perguntinha básica para os nossos ouvintes, você que está participando conosco, o que você entende por idolatria? E eu gostaria de estar meditando um pouquinho com vocês sobre isso, porque ontem nós falamos sobre esse texto aqui na Primeira IQ, e de uma forma um pouco mais dinâmica eu gostaria de estar compartilhando com vocês e pensando, né, sobre esse conceito de idolatria, porque por muitas vezes nós falamos, nós ouvimos, nós até conceituamos de uma maneira errada essa questão chamada idolatria. Então nós perguntamos, né, para algumas pessoas. Então você que está aqui no Facebook, digita para nós ali o que você entende por idolatria. Mas nós temos aqui também no WhatsApp, né, Marcelo, algumas pessoas que já participam conosco. O que os nossos irmãos aí têm falado? Vamos lá. Nós temos aqui, né, a opinião aqui do nosso amado irmão lá, do Carlos, lá do estacionamento, né, Carlos? Deus abençoe você, meu amado, né? Ele falou aqui, eu, Carlos, vejo idolatria como amar muito algo a ponto de não ficar sem, né? Isso em todas as áreas da vida é como se fosse um vício. Amar, como que é que ele colocou ali? Idolatria é amar muito algo a ponto de não ficar sem isso. Amar muito alguma coisa. E a pergunta que nós fazemos aqui, Marcelo, o que é essas coisas, né? O que serão, o que significa essas coisas aí, que significa idolatria? Você que está participando conosco aí, você pode deixar o seu conceito, né? O que você entende por idolatria? Porque é um assunto, né, Marcelo, que a gente percebe hoje em dia, né? Dentro da igreja, fora da igreja, muitas pessoas comentam, né? Sem dúvida nenhuma, né? E às vezes as pessoas também confundem muitas coisas, né, pastor, né? E a questão importante na questão de idolatria, às vezes as pessoas idolatram algo e nem percebem que estão idolatrando, né? Então é bom às vezes estar esclarecendo isso para os nossos amados irmãos, porque às vezes as pessoas pensam que idolatria era apenas aquela questão de idolatrar homens, né, como se fossem acima da verdade, né? E não é só isso não, né? Às vezes a questão de coisas também, né? Às vezes a pessoa idolatra uma mãe que idolatra o filho, né? Uma pessoa que idolatra o dinheiro, né? Então é bastante abrangente, né? A palavra já diz, né, que o mal desse século é o dinheiro, né? O Deus desse século é o dinheiro, né? Então, às vezes a pessoa deixa tudo, né? Esquece a família, esquece, às vezes, até mesmo de Deus, da igreja, pensando apenas na questão financeira, né? E aí esquece isso aí também. E esse conceito, né, nós temos que trazer, nós temos que pensar muito, e em cima disso eu quero trazer um texto para vocês, o texto que nós compartilhamos ontem na igreja, Marcelo. Mas enquanto isso, você pode estar aqui participando conosco, né, interagindo conosco. Por favor, deixa a sua opinião, ela é muito importante, seja através do WhatsApp ou seja através do Facebook. Mas eu quero ler para vocês o texto que nós meditamos ontem aqui na Primeira Igreja, né? Você que esteve, você vai entender aonde nós queremos chegar, mas se você que está ouvindo pela primeira vez aqui, é muito importante essa meditação. E o texto que eu quero trazer para vocês, né, para os ouvintes, está lá no livro de Êxodo, né? Esse texto que está no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor fala assim, ó: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se e procurou Arão, ele disse: Levanta-te e faze deuses que vão adiante de vós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e traga até mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e levaram até Arão. E Arão tomou aquilo das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Tá ok, Marcelo? Esse é o texto aqui muito conhecido, né, que trata acerca de Moisés. E o que nós podemos destacar aqui, né? O que nós podemos destacar neste momento? É que Moisés, ele subiu ao monte para orar, né, Marcelo? A palavra do Senhor nos fala que Moisés, ele subiu, e quando Moisés sobe naquele contexto ali, naquele momento, já era a sexta vez que Moisés subia ao monte para falar com Deus, para ver aquilo que Deus desejaria falar com o povo. Mas o que acontece? Moisés, ele sobe, o povo fica esperando, fica com Arão, e ali o povo ele começa a ficar impaciente, né? O pessoal começa a dizer que Moisés estava demorando para descer. E o povo ele começa a ficar ansioso. E a pergunta que nós fizemos ontem aqui é justamente essa: será que nós, por muitas vezes, já ficamos ansiosos por alguma situação?
eu acho que é frequente, né, Marcelo, a ansiedade na vida das pessoas, correto? Com certeza, pastor. Eu penso o seguinte, né? Às vezes as pessoas, elas querem as coisas imediatamente, né? Querem para hoje, né? E eu penso assim, eu acho que Deus responde as orações de três formas. No sim, no não e no espere. Né? Então é importante que as pessoas às vezes tenham calma, na verdade, tenham paciência, esperem que o tempo é dado por Deus, né? Então é Ele que vai resolver a situação, independente do que esteja passando, no tempo certo, né? Como que é? No sim, no não e no espere. E no espere. É. E esse esperar é fácil? Esse não é. Essa é a questão, né? Porque no sim é ótimo, né? Sim, com é certeza. Tudo tranquilo. Mas quando Deus responde no espere, aí é uma situação um pouco mais diferente, né? Então o que acontece é que o povo, Marcelo, ele estava tendo que aprender no espere. E assim, Moisés já tinha subido outras vezes para orar, ele já tinha tido momentos parecidos e o povo sabia. O sacerdote, né, Arão, ele sabia que Moisés iria subir, mas que Deus iria trazê-lo novamente. Mas o que o povo ele começa a falar? O povo começa a falar assim, Moisés está demorando demais, vamos fazer um Deus, pô, ele tirou nós da terra do Egito para sofrer, agora ele está demorando, vamos fazer um Deus, né, para que possamos alimentar o desejo daquilo que já está no nosso coração. Então, o que o povo revelou naquele momento? Apenas o que já estava no seu coração, o desejo de se corromper. Então, o povo, Marcelo, ele esqueceu muito rápido, porque eles tinham permanecido 430 anos no Egito. E eles aprenderam tudo ali, né, no Egito, sobre como aquele povo vivia, o contexto, inclusive a religião. Mas o que aconteceu ali? O povo começou a murmurar de Moisés, Moisés começou a demorar, e ele procurou Arão, o povo procurou Arão e falou assim, vamos fazer um Deus aqui, porque Moisés está demorando. E eles levaram, né, para Arão todos os seus utensílios, todos os ouros, todas as pratas, aquilo que servia como adorno, né, para aquele pessoal, para aquelas pessoas, para que fosse feito um Deus de ouro. E aquele Deus que eles fizeram, que Arão fez, foi com base, Marcelo, no conhecimento que ele já tinha lá do Egito. Não era um Deus ali, um objeto qualquer, né? Era para idolatrar um Deus pelo qual ele já tinha um conhecimento já que lá no Egito. Então Arão, ele pega e faz, né? Naquele momento ele faz aquele Deus, certo? Mas aí eu tava pensando, Marcelo, nesse conceito de idolatria. O que é idolatria? Será que idolatria é somente aquele Deus, aquele bezerro que foi levantado pelo povo? Só aquela imagem, né? Só aquela imagem. Agora sim. Agora sim, só aquela imagem, né? No caso, né? Não, acho que existem muitas formas de idolatrar alguma coisa. É que o nosso irmão aqui, o Carlos, bem mencionou pra gente aqui, né? Às vezes você amar demais alguma coisa, né? Amar demais a ponto de que aquilo se torne um vício, né? Aquilo se torne algo acima do amor maior que seria para com Deus, né? Então, como eu falei anteriormente, às vezes a mãe que ama demais o filho, idolatra demais o filho, né? Ou o filho que idolatra demais o pai, né? Ou a esposa, né? Que idolatra demais o marido, a ponto de que esse amor sobressai o amor que deveria ser para Deus, né? Poderíamos resumir então a idolatria como colocar alguma coisa no lugar de Deus. Acima de Deus, exatamente. Acima de Deus, alguma coisa que vai na frente de Deus em nossas vidas. Colocar alguma coisa numa proporção que não é devida na frente de Deus. Então tudo isso é idolatria. Porque o que é a palavra do Senhor, né? Que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, os céus, o próprio Senhor Jesus Cristo e as demais coisas, elas naturalmente acontecem na nossa vida. Tanto uma bênção familiar, uma bênção financeira, é isso que nós temos que ter em mente. Mas eu estava fazendo um conceito aqui, Marcelo, e fazendo alguns estudos, e nós trouxemos também para a nossa igreja ontem. Vamos pegar aí nos últimos 3, 4 anos para ser um pouco mais breve. O grande problema da juventude, o grande problema dos adolescentes, né? Eu tenho certeza que é uma pecinha que é isso aqui, gente, ó. Você que tá na live, você pode acompanhar conosco. Isso aqui, ó. Eu não sei se você concorda, mas isso aqui é um problema. E não é só com os adolescentes, não, pastor. Ultimamente aí o pessoal mais velho também, eu tentei ser legal aqui, Marcelo. Né? Eu tentei ser bacana com os irmãos aí, né? A gente às vezes coloca, né, tudo na conta dos adolescentes aí, né? Claro que realmente a grande maioria, né, tem uma certa idolatria, né, por os gadgets, né, os celulares, computadores, videogames, né, tudo mais, mas o pessoal mais velho também, né? Celular é um problema sério, gente, e a gente tá falando, né, de idolatria. Pode ser de homens, pode ser com pastores, pode ser com líderes, pode ser com bens, com carro, com tantas e tantas coisas. Mas o que nós falamos aqui como contexto de idolatria? Idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus
nas nossas vidas. Será que isso aqui não tem ocupado o nosso momento de oração? Será que isso aqui não tem roubado o nosso tempo de comunhão com Deus? Porque eu até brincava com o pessoal no culto ontem, né? Que se você anda no ônibus, a pessoa tá ali no ônibus e nem olha para a pessoa que tá do lado. Além de tirar a nossa comunhão com Deus, tira a nossa comunhão com o próximo, né? Vocês dias eu vi uma situação complicada ali, pastor. Eu tava... tinha acabado de sair do culto, né? E a gente tava... normal, às vezes vai fazer um lanche depois do culto e tal. E tem que estar em frente ali a uma pizzaria, uma rua muito movimentada. Eu falei pra minha esposa assim, olha aquela situação ali. A moça saiu do carro, entendeu? Ela com o celular na mão, eu quase foi atropelada, passando a rua, sem olhar pra lado nenhum. Entendeu? Porque tava ali concentrado no celular. Além de perder a comunhão com a família, quase perdeu com Deus e quase perdeu a vida. Né? Então, o tal do celular, gente, eu trago o celular, por exemplo, apenas como uma reflexão, né, para nós. Mas eu fiz uma pesquisa ontem, Marcelo, até para trazer para a igreja, né, no culto de ontem, esse probleminha de celular. E vamos falar do Brasil, né? Claro, milhões de pessoas no mundo, mas vamos trazer aqui para um conceito do Brasil. Você sabe dizer assim, Marcelo, por alto, qual que é a média que o brasileiro fica no celular durante o dia? O dia. Não vamos falar durante o mês, durante a semana, vamos falar durante o dia. Complicado. Ajuda aí, pastor Pastor Peterson tá aqui, ele não estava também, então ele vai poder chutar aqui também aqui para nós aqui. O Peterson tá fora aqui da câmera, mas daqui a pouco ele aparece aqui para falar do retiro, ele tá do nosso lado aqui acompanhando. Dá um chutão por alto, hein, Marcelo? Qual que é a média de uso do celular por dia na vida do brasileiro? Vamos lá. Umas 2 horas. Umas 2 horas. 2 horas? Vamos falar o seguinte, a média, né, do povo brasileiro no celular por dia, que fique bem claro, é de 4 horas e 48 minutos. 4 horas e 40 minutos, esses dados aqui, Marcelo, é do ano de 2017. Aquele tempo que a pessoa fica aqui, uns 2 minutinhos, para, depois uns 5 minutinhos, para, depois 40 mais minutinhos, para. 50 minutinhos, 1h30, para. Isso que a gente não tá colocando aqui computador, ok. Muitas pessoas que ficam no celular, mas também ficam no computador. 4 horas e 48 minutos por dia, Marcelo. É muito. É muito. Quantas horas tem o dia? Tirando o período de descanso ali, umas 7, 8 horas, sobra pouco, né? Se você pegar a média, tem gente que mais fica no celular que dorme. É verdade. Né? E o sono é algo estritamente necessário, mas o dado aqui é de 2017. O que é idolatria? Será que idolatria é somente nesse contexto que nós lemos aqui, né? Do bezerro de ouro, de colocar uma estátua, uma imagem e se prostrar ali na frente? Será que é só esse o conceito de idolatria? Não, o conceito de idolatria é você colocar qualquer coisa na frente de Deus. Muito abrangente, né? Muito amplo, né? Então, eu trago o celular como ideia aqui para nós apenas meditarmos. Mas, por exemplo, né? Nós temos um top 5 no mundo, Marcelo, né? E o Brasil é o país que mais usa celular no mundo. O Brasil é o país que mais perde tempo no celular. Enquanto outros povos, né, outras pessoas estão trabalhando, né, gerando ali no seu dia a dia, o brasileiro perde tempo no celular. Então é um grande problema que nós temos que pensar. Isso vamos começar dentro da nossa casa, porque o filho, por exemplo, quer um celular. Eu, por exemplo, meu filho de 4 anos, o Luiz Felipe, filho, o que você quer de presente de final de ano? Papai, eu quero um celular. Irmão, não. Vamos dar um carrinho, vamos dar uma bola de futebol, vamos fazer outra coisa, mas não... livro, né? Um livro, né? Um gibi ali pra você estar com o teu filho ali. Não dá um celular, meu irmão, por favor, certo? As pessoas, né? As crianças perdem infância, perdem, né? Não que eu seja velho, né, Marcelo? Eu já tô chegando nos meus 18 agora, já tô podendo tirar a carteira agora, mas quando eu era... Piadas à parte, mas quando eu era mais jovem, minha brincadeira era ali... Jogar bola, jogar búlica... sair pegar passarinho às vezes, né? Mas, não que eu tô orientando você a caçar passarinho, mas eu tinha esse problema, né? Mas nós tínhamos uma infância mais abençoada, né? Mais normal. Então, assim, vamos priorizar aquilo que nós temos que priorizar. Trazer o filho para a escola dominical, meu irmão, por exemplo, certo? Tem filho que fica mais tempo no celular durante a semana do que na igreja. Então, antigamente a luta de uma mãe era fazer com que o filho entrasse para dentro de casa, né? O filho que fica só lá fora brincando. Hoje a luta da mãe é fazer com que o filho saia pra fora de casa, né? Pra brincar um pouquinho lá fora, porque só quer ficar ali diante do celular, né?
Quer fazer o filho ficar quieto? O que é? Tá aqui o tablet, tá aqui o celular, vá para o computador. Então, Marcelo, 4 horas e 48 minutos é a média de horário do brasileiro. Mas deixa eu falar para você o top 5, certo? O Brasil, né, primeiramente, depois seguido de China, Estados Unidos, Itália e Espanha. Mas vamos pegar, assim, respectivamente os horários, né, a média de cada um deles, né? Nessa sequência que nós falamos. A China, por exemplo, fica 3 horas e 3 minutos. Estados Unidos, 2 horas e 35 minutos, certo? E a Espanha, 2 horas e 11 minutos. Nós ficamos muito, quase o dobro, mais do que o dobro, Marcelo, do que esses países aí de primeiro mundo no celular. É uma média muito alta, né? É muito demais, é demasiado, né? Então, o que acontece? Então, Moisés, ele vai... Vamos voltar aqui para o texto. Moisés, ele vai para o monte, ele está orando, e Deus revela que o povo está corrompido para ele, né? E Deus, ele fica extremamente irado, né? E eu fico imaginando Deus vendo o povo ali naquele bezerro de ouro, idolatrando, né? Se ajoelhando. E aquele Deus, Marcelo, ele remetia muito ali para a prostituição, para a lascívia, para o pecado. Então, veja, Deus já tinha feito tantas e tantas coisas e o povo tinha esquecido. Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha mandado maná, Deus não deixava faltar nada. Mas naquele momento de inquietação, o que o povo fez? Não, vamos levantar um bezerro de ouro, vamos fazer um bezerro aqui para nós e vamos idolatrar, porque esse Deus irá à frente, porque Moisés, ó, tá lá no monte. Você, Arão, aqui, ó, você é o representante, vem aqui agora você e vamos fazer isso aqui. Mas então, Deus, ele fica muito furioso e fala para Moisés, ó, desce porque aquele povo se corrompeu. E o que Moisés, ele faz? Moisés, ele chega para Deus e fala assim, Deus, perdoa o povo, age com misericórdia pro povo. Moisés ainda, ele vai e pede, pastor Peterson, misericórdia pelo povo. Mas o que acontece? Moisés ainda ele não tinha visto. Moisés não tinha visto o povo corrompido, ele estava sabendo porque Deus havia lhe falado. Mas a palavra na sequência vai dizer que Moisés desce, e quando Moisés vê aquele fuzuê, Moisés vê aquela idolatria total, o que Moisés faz? Ele fica muito irado, ele chega para Arão, coloca Arão na parede e Arão fala assim, não, o povo trouxe para mim aqui, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Como se surgisse assim do nada um bezerro, né? E Moisés olha e fala assim, Arão, para com isso, o bezerro não surgiu aqui do nada. Você usou do teu conhecimento, você usou do ouro, e o bezerro você fez. E o povo se corrompeu, o povo ali festejando a palavra do Senhor, vai falar ali no livro de Êxodo, né? Então, quantas e quantas vezes nós estamos festejando no meio da idolatria, né? Estamos festejando alguma coisa, colocando alguma coisa no lugar de Deus que não merece espaço de Deus. Estamos confortáveis com a idolatria, né? Às vezes nem passa até despercebido, né? De tão confortável que a gente já tá, né? Exatamente, e isso está tomando parte no nosso coração. Mas Moisés, ele tinha clamado pelo povo lá em cima, mas ele não tinha visto. E quando Moisés vê, ele fica muito brabo, ele fica muito irado. Ele diz que ele pega aquela tábua que ele vê, né, que Deus revela para ele. Ele chega no meio do povo, quebra aquela tábua, aquilo se vira em pó, e mistura aquela tábua no meio das águas e dá pro povo beber. Gente, olha a ira de Moisés, aquele mesmo Moisés que tinha pedido para Deus agir com misericórdia. Então, nós podemos resumir isso, que Deus, ele fez o povo beber da própria ira dele, certo? Então o povo, né, acompanhou, o povo viu aquilo que estava acontecendo, a ira de Deus. Então, Marcelo, é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho hoje aqui, sobre idolatria. E você que está participando conosco aqui também pode concordar ou não concordar, pode dar a sua opinião aqui sobre isso, tá ok? Mas essa era a meditação que eu queria trazer para vocês acerca, né, de idolatria. Idolatria não é só um bezerro de ouro, é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus. Vamos lá, Marcelo? O nosso amado irmão aqui, o Sérgio, né? Sérgio Chaves falou aqui que, olha, bem isso, pastor, sobre o celular, hoje é um dos planos do inimigo é manter o povo de Deus distraído, realmente, né? A questão da distração realmente é algo que nós precisamos vigiar na nossa vida, né? E às vezes nós estamos distraídos dentro da própria igreja. Sem dúvida, né? É muito triste, nós percebemos às vezes, não é só o celular, é qualquer coisa que tira o foco de Deus, isso é idolatria. Eu lembro que o pastor David Show, né, falou que quando ele veio fazer uma pregação aqui no Brasil, ele falou assim que ele ficou abismado a forma como as pessoas se comportam no culto, né? Quando começa a palavra, a pessoa levanta e vai buscar água, né? E vai conversar, esqueceu de falar com a irmã que precisava de tal coisa e vai lá, entendeu? Lá na Coreia, onde é a igreja dele, começa o culto, o pessoal se mantém sentado, ouve a palavra até o final e depois, se alguém precisa de água, pega antes, né? Ou precisa conversar com o irmão ou com a irmã, conversa antes, né? Então não fica aquela
pessoas transitando no corredor, às vezes até distraindo o pregador. Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo distraído, né? Preocupado com outras coisas durante um culto, durante qualquer outro evento. A pessoa olhando pro celular, olhando ali pro relógio para ver que horas que vai acabar. Claro, todas as coisas têm que ser regradas, tem horário para começar, tem um meio e tem horário para terminar, né? A Bíblia fala, né, que tudo que façamos tem que fazer com ordem e decência. Tudo tem uma ordem. Mas às vezes no meio do culto a pessoa já tá preocupada que horas que vai acabar o culto, que horas que vai acabar a mensagem. Então, tudo isso tem tomado o nosso lugar de Deus. Mas, meu querido ouvinte aqui na Viva Rádio, você que nos acompanha, eu quero que você pense, né, com relação a isso que foi falado, e eu acredito que através disso que nós ministramos, através dessa palavra de Êxodo, o Senhor ele pode ter ministrado no teu coração e pode ter te ensinado